Então, vamos fazer os exercícios aí sobre leucograma. Primeiro exercício, a gente tem aí uma tabelinha com o exame de um cão. E aí a gente vai analisar sempre primeiro ali, começando pelos leucócitos. Deixa eu pegar uma caneta. 32 mil leucócitos. E a gente vê aqui que o limite superior é 17 mil. Então, a gente sabe que tá alto esses leucócitos aqui. Então, se tá alto, você concorda comigo que tem uma leucocitose? Leucopenia é quando tá abaixo e leucocitose é quando tá acima. Então, aqui a gente tem uma leucocitose. Olhando os neutrófilos, a gente vê os neutrófilos bastonetes, que são aqueles mais jovens. Os neutrófilos que deveriam ser jogados na corrente sanguínea, eles são aí os segmentados. Quando a gente fala de bastonetes, a gente está falando de mais novos que os segmentados. Bastonete e metamielócito, basicamente. Então, aqui a gente vê que está 200 o limite superior e está 800 aqui, cara, o resultado do exame. Só que a gente não vai fazer nada com isso por agora. A gente sabe que está aumentado, então, aqui, né? Essa parte dos novos. Olhando os neutrófilos segmentados, a gente vê aí, tá 29 mil e o limite superior é 11 mil, também tá alto. Então, agora a gente começa a classificar. A gente tem uma leucocitose pelo quê? Leucocitose por neutrofilia. Por quê? Porque tá mais alto. E aí, se tem neutrofilia, você tem que observar se tem o desvio à esquerda ou o desvio à direita. Nesse caso, a gente vê que tem neutrófilos bastonetes mais altos, né? Então, a gente sabe que é um desvio à esquerda, com desvio à esquerda. E aí, a gente sempre tem que lembrar de ver se a gente vai classificar ele como regenerativo ou degenerativo. Como que a gente vai olhar isso? A gente vai olhar se o bastonete ou os neutrófilos mais novos estão mais altos do que os mais velhos, né, os maduros. E aqui não tá, então a gente coloca do tipo regenerativo. Tá vendo que esse daqui tá mais alto que esse daqui? Se fosse o contrário, aí sim a gente poderia pôr degenerativo. Mas como os neutrófilos segmentados ainda estão mais altos, a gente tem um tipo regenerativo. Aí a gente olha o resto agora. Você classificou os leucócitos, classificou os neutrófilos. Agora, viu para que lado é? Se é para direita, se é para esquerda, viu se é regenerativo, se é degenerativo, a gente vai para os outros, né? Analisando os linfócitos, a gente tem 800 linfócitos, o limite inferior é 1000. Então, a gente vê que isso daqui tá baixo, hein? Então, a gente tem o quê? Linfopenia. Olhando os monócitos, tá tudo normal. Os eosinófilos tá normal e os basófilos normal. Então, o que a gente tem é exatamente isso, ó, leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda, eu vou abreviar, do tipo regenerativo. E linfopenia. Esse é o primeiro exercício, não tem segredo, não tem o que dá errado. Vamos para o segundo. Mais uma vez aqui o exame de equino, a gente vai começar pelos leucócitos. 1.800 leucócitos, quando o valor inferior máximo é de 7.000, então você concorda que está baixo. Aqui você já consegue escrever que a gente tem o quê? Uma leucopenia. A gente tem uma leucopenia. Aí a gente olha aqui, tem metamielócito, tem neutrófilo, bastonete e tem neutrófilo segmentado. Aí a gente vai olhar primeiro aqui os neutrófilos. Eles estão altos, estão baixos, né? Então, leucopenia, aqui, ó, tá baixo. Por neutropenia.
E aí a gente olha o desvio. Tá à esquerda, né? Tem mais aqui, ó. Neutrófilos mais segmentados, mais nobres. Então a gente coloca por neutropenia com desvio à esquerda. E aí a gente olha, ele tá do tipo regenerativo ou degenerativo? Ó, do tipo, eu já vou escrever, tá? Aí a gente vai olhar aqui. Isso daqui, a gente soma. Por quê? Porque são jovens, todos eles são jovens. Então, a gente vai comparar com os segmentados. 666 mais 18, a gente vai ver aí 684. 684, você concorda comigo que é maior, ó, 684 é maior do que 198? Então, a gente tem um desvio degenerativo. Por quê? Porque tem mais células jovens do que células maduras na corrente sanguínea. Então, a gente chama de degenerativo. E aí, tem mais alguma coisa a acrescentar? Degenerativo e. Aí a gente olha o linfócito. Ó, o linfócito também tá baixo. Então, e linfopenia. Aí, o monócito tá ok. O eosinófilo tá baixo também. Então, eosinopenia. E o basófilo tá normal. Então, essa 2 é basicamente isso. Leucopenia por neutropenia com desvio à esquerda do tipo degenerativo e linfopenia e eosinopenia. É basicamente isso. Você vai olhando e classificando. Eu tô fazendo junto com você e eu vou procurar mais exercícios pra gente continuar fazendo, para continuar classificando isso. Aqui também ó, tem presença de basofilia citoplasmática, que é isso, núcleo mais claro. Que é isso, núcleo mais escuro. E núcleo em anel, que é o donuts, que ele falou, que tá bem aqui, que são aqueles anormais, né? Mas isso ele não pediu para classificar, não. Mas aí, tipo, você pode acrescentar no final. Tá aqui, ó. Vou puxar uma setinha. Vou acrescentar aqui. Mais apresenta neutrofilia tóxica. Lembra que é assim que ele chama? 3. Então, vamos começar de novo, mais uma vez, pelos leucócitos. 17.100 de leucócitos quando o limite superior é 12.000. Você concorda que tá alto? Então a gente faz uma setinha. Tá alto, certo? E aí, quando a gente vê que tá alto, a gente já começa a frase, né? Então a gente tem leucocitose. Olha os neutrófilos. Neutrófilos bastonetes, a gente tem 100 e de 0 a 100, né? Então tá ok. Neutrófilo segmentado também tá ok, porque aqui tá dentro do limite. Linfócitos estão aumentados, né? A gente vê que o limite superior é 7.000. Então, a gente coloca leucocitose por linfocitose, que é a única coisa que a gente achou baixo agora, alto agora, né? Olha o monócito. O monócito também tá dentro do padrão. O eosinófilo também e o basófilo também. Então, esse exercício é isso. Leucocitose por linfocitose. Leucócito tá alto, linfócito tá alto e o resto tá normal. 4. Gato. O limite superior é 19.000 e aqui tá 40.000. Daqui não tá alto não, tá lá no céu já, tadinho. Mas a gente vê que tá alto, então a gente já coloca leucocitose. Olha o bastonete. Tá dentro do desejável, né? Neutrófilo segmentado, limite superior é 12.500. Aqui tá 29.000. Então, você concorda que tá grande, né? Aí a gente já põe por neutrofilia. Tem desvio? Você acha que tem desvio?
Não tem desvio, porque o número dos neutrófilos bastonetes está normal. A gente só vai ter desvio quando ele estiver maior do que o normal, tá bom? Linfócitos, a gente olha que tá alto também, então a gente põe aqui, ó, por neutrofilia. E linfocitose. Monócito tá normal, eosinófilo tá normal, basófilo tá normal. Então, a classificação desse daqui é isso daqui. Leucocitose por neutrofilia e linfocitose. Então, vamos falar um pouco da prova que ele deu no ano passado. Félix, gato macho, 18 anos de idade, castrado, FIV-FeLV negativo. E esse gato ele viveu sozinho até 2 meses atrás, quando o tutor resolveu adotar um gatinho filhote para ele fazer companhia. Infelizmente, o tutor relatou que a convivência dos animais não foi amistosa e desde então o gato Félix, o mais velho, passa o dia todo fugindo do gato mais novo. Para iniciar a investigação, você solicitou um hemograma cujo resultado está a seguir. A gente analisando o hemograma, a gente vê hemácia tá baixa, abaixo do limite. A hemoglobina, ela vai estar no limite, mas quase embaixo, sabe? Mas ela tá ok. Vamos colocar que ela tá ok. O VG, que é o hematócrito, ele tá baixo. VCM, ele tá um pouquinho alto, né? Limite 55. O CHCM, ele tá 35,2, ele está dentro do limite. Então, ok. O RDW, ele não fala, mas também tá ok. E a gente vai usar basicamente isso para classificar. Olhando também a proteína plasmática total, a gente vê que ela está um pouquinho baixa, né? E a gente vê a característica do plasma discretamente hemolizado. Isso seria explicado se a proteína tivesse alta. Mas tudo bem, a gente vê ali uma presença de anisocitose, que é aquelas células maiores e menores, né? Tem essa variação e tudo mais. E o resto tá tudo ausente. Vamos dar uma analisada no leucograma para a gente responder as perguntas dele. O leucograma a gente tem ali, ó, que tá alto, né? Os leucócitos, no caso. O limite 19.000 tá 19.200. A gente vai analisar um por um. A gente vê que o segmentado tá alto, mas a gente não vê bastonete, não vê metamielócito, nem nada assim. Então, só o segmentado que tá alto. Então, a gente tem já uma leucocitose por neutrofilia. Né? É o que a gente pode falar até agora. Tem desvio à esquerda? Não tem. Não tem, porque tá normal, bastonete, metamielócito e mielócito. E aí a gente passa pro próximo. Se não tem desvio à esquerda, não tem que classificar se é regenerativo ou não. Linfócito tá baixo, então a gente já coloca, né? Já completa ali também leucocitose por neutrofilia e linfopenia. E aí a gente tem um porém, a gente viu que não tem desvio à esquerda, mas em outra observação ali, a gente vê a presença de neutrófilos hipersegmentados. Então isso mostra que a gente tem o quê? Um desvio à direita. Por quê? Porque o neutrófilo ficou muito tempo na corrente sanguínea, passou da meia-vida dele, e agora ele está hipersegmentado, ele tem mais segmentos do que ele deveria. Então ele está com mais de 4 segmentos, mais de 5 segmentos, sabe? A gente já coloca ali linfopenia, né? A gente vê que o monócito também ele tá alto, o limite é 850, então a gente coloca linfopenia, ou a gente coloca uma vírgula, coloca linfopenia e completa com monocitose, ok? A gente dá uma analisada ali, vê também que o eosinófilo tá normal, o basófilo tá normal, tá tudo normal fora isso, ok? Então a gente classificou dessa forma já, né? E agora a gente olha ali o plaquetograma, que tá baixo, inclusive, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ajeitar. A gente olha que tá baixo.
E a gente vê ali na observação presença discreta de microagregados plaquetários e moderada de macroagregados plaquetários. O que significa que agregou e aí a máquina não pode não contar como se fosse uma plaqueta, sabe? Por isso que pode ter um falso baixo número, sabe? Pode ser que seja normal e não deu para ver por causa dessa agregação. A gente tem que sempre levar isso em consideração, ok? Então, pode ser que os plaquetas estejam normais. Aí a gente já vai para o enunciado. O gato, recentemente adotado, encontra-se em ótimas condições clínicas, teste de fio-ferro deram negativo e uma análise completa bioquímica e hemograma foi realizada com resultados que se encontram dentro de parâmetros fisiológicos esperados para a espécie. Observação 2, a coleta sanguínea do Félix foi rápida e de fácil execução. O que ela quis dizer com essa observação 2? Quis mostrar pra gente aí que não é uma leucocitose fisiológica, não é por adrenalina, não foi na hora, sabe? Como a coleta foi rápida e o animal ele não teve aquele estresse, não faz sentido nenhum pra gente ter sido leucocitose fisiológica, beleza? Mas a gente tem que considerar outras alternativas. E aí a gente vai para as perguntas. O paciente apresenta anemia, explica essa afirmativa. Sim, o paciente ele tem anemia e voltando no exame aqui, a gente consegue ver que a hemácia está baixa, a hemoglobina está normal, o VG está baixo, então sim, ele tem anemia. E aí o VCM está alto, então é uma anemia macrocítica. E o CHCM está normal, então é normocrômica, tá? Voltando aqui então, basicamente é essa a explicação. A hemácia e o VG está abaixo do valor de referência. E pediu também para a gente estar classificando a anemia, tá? Então, classifique de acordo com os índices hematiméticos eritrocitários. A gente sabe, então, que é uma anemia macrocítica e normocrômica e sem processo regenerativo, tá? A gente dá uma olhada no exame e a gente vê que não tem essa regeneração porque teria que ser macrocítica e hipocrômica. Então, a gente fala que não está regenerativo. E aí, eu vou estar analisando esse daqui também, mas sem as perguntas, tudo bem? Para não ficar confuso. Então, vamos lá. Eritrograma, a gente vai analisar primeiro e a gente vê que a hemácia, então, ela tá num valor alto. Isso pode ser desidratação, tá? Junto com o hematócrito alto. Então, hemácia tá alta, hemoglobina tá alta, hematócrito tá alto. Nada disso é anemia. Anemia é só quando tá baixo. Alto quer dizer desidratação, a maioria das vezes, mas não exclui outras possibilidades. VCM está normal, CHCM está normal, RDW está normal. A gente olha aí a proteína plasmática total, ela está alta, né? E a gente vê de observação na lâmina, a presença, a gente vê o Rolex, vou chamar de Rolex. E aí, pode ser por causa da proteína alta, como foi falado em sala de aula. Olhando o leucograma, a gente olha os valores de referência dos leucócitos primeiro, tá 6.000 e 17.000, e a gente vê ali um valor de 5.000. Então, concorda comigo que tá baixo? O limite inferior a 6.000 e tá 5.000. Então, a gente tem aí uma leucopenia já de cara. Aí a gente vai analisando o resto, né? Então, metamielócito, mielócito não tem. Bastonete, a gente vê aí que tá 306 e o limite superior é 300. Então, tá alto, né? A gente tem um desvio, mas vamos deixar para classificar o desvio. Depois a gente vê se tem essa parte do segmentado em si. Mas já adiantando, é um desvio à esquerda. E a gente vai ver se é regenerativo ou degenerativo agora. Olhando os neutrófilos segmentados, a gente vai ver ali o limite inferior de 3.500 e o resultado tá 2.958, então também tá abaixo, tá? Neutropenia. Então a gente tem uma leucopenia por neutropenia, leucopenia por neutropenia com desvio à esquerda. Ele tá regenerativo, tá? Porque tá abaixo do número de segmentados e o resto tá tudo normal. Aí a gente olha ali nas observações, a gente tem neutrófilos tóxicos e nas observações a gente tem dole e basofilia citoplasmática, né?
que vamos só considerar o DNNE. Esses neutrófilos tóxicos pode ser um erro que a medula está cometendo por rapidez, tá? Ela está tentando produzir com rapidez, e aí acaba saindo umas coisas defeituosas, por isso o neutrófilo tóxico. Uma contagem de plaqueta mostra que a plaqueta está abaixo, certo? Essa plaqueta abaixo pode ser mais uma vez, no caso a gente classifica como trombocitopenia, plaqueta baixa, mas a gente tem ali na observação presença moderada de agregados e microagregados. E também presença discreta de macroplaquetas. Com esses agregados e microagregados, a gente já põe aí na ideia de que, mais uma vez, por causa dos agregados, esse plaquetograma está dando trombocitopenia, beleza? E essas macroplaquetas a gente pode considerar como células jovens, então quer dizer que está regenerando, tá? Tem regeneração. E aí a gente vai ficar por aqui, porque eu só usei mesmo essa prova antiga para tentar fazer alguma coisa com você, para tentar entender e ver isso tudo bonitinho, mas essa prova antiga, ela inclui mais coisas do que isso. Então a gente não vai responder as perguntas em si, é só para você ver se você entendeu.